A Venezuela continua sendo alvo de discussão e preocupação da comunidade internacional. O ditador Nicolás Maduro tomou posse para um terceiro mandato esse que é ilegítimo, haja visto que ele não foi o vencedor do pleito o qual concorreu, mas sim Edmundo Gonzalez. Contudo, ele não ganhou as eleições, mas levou, ou seja, tomou na mão grande. Contrariando tudo e a todos, ele tomou posse. E em virtude desse comportamento, ele acabou sendo sancionado pela comunidade internacional, tal qual Estados Unidos, Canadá, Corte Interamericana de Direitos Humanos, União Europeia. E as duas sanções mais danosas para Nicolás Maduro e o seu sistema foi o fato de que foi colocado prêmio para a sua captura, no valor de 25 milhões de reais, de dólares, o melhor dizendo. 25 milhões de dólares por sua captura, como também 25 milhões de dólares para o segundo homem na hierarquia do seu governo, o também tirano Deusdado Cabello. Muito mais que essa premiação pela cabeça dos mesmos, trata-se da sanção. A Venezuela teve os seus ativos congelados e não mais vai poder usá-los. Em face disso, o regime não tem a menor possibilidade, não tem a menor condição de administrar o país. E com isso vai minguar cada vez mais. O que a gente lamenta no meio disso tudo é que sanções sempre atingem de forma em cheio a população, sobretudo os mais pobres. Porém, senhoras e senhores, diante desse isolamento, haja vista que não existe nenhuma potência ocidental democrática com Maduro. Os países que estão com Maduro é Cuba, Nicarágua, a Rússia tá, mas não tá, porque ela tem lá os seus problemas de ordem doméstica. A China tá, mas não tá, porque a China não quer conflito. O negócio da China é comprar e vender, não importa quem seja o governo, qual seja o regime. O Irã se encontra na mesma situação que a Rússia. Tem seus problemas no Oriente Médio e não vai comprar a briga da Venezuela. A Venezuela está completamente isolada. Vou repetir, com apoio tão somente de Cuba, Nicarágua e, paz, meus senhores, para nos envergonhar, Brasil. Brasil. Diante das sanções sofridas, Nicolás Maduro está enfraquecido, mas ele quer mostrar o contrário. Num tom provocador, num claro gesto de desespero, ele fez um comentário quando em uma solenidade que é preocupante. Talvez ela nem seja colocada em prática, mas só o fato de mencionar e manifestar as intenções já é uma agressão e uma ameaça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um estado ultramarino. Os Estados Unidos possuem estado ultramarino, longe do seu continente, em alto mar, chamado Porto Rico. Esse estado Porto Rico, de língua espanhola, distante dos Estados Unidos, fica próximo aqui, no Caribe, e próximo da Venezuela. Proximidade relativa. Nicolás Maduro falou que vai invadir Porto Rico. Olha só, hein? Invadir Porto Rico e transformar Porto Rico em um país independente, sendo que Porto Rico, repito, é um estado pertencente aos Estados Unidos. Invadir ou ameaçar Porto Rico é o mesmo
que ia invadir ou ameaçar os Estados Unidos, porque Porto Rico é parte desse todo. Porto Rico é parte dos Estados Unidos. Vocês entenderam o nível de loucura desse tirano, ditador, sanguinário, corrupto, narcotraficante, amigo de Lula? Como miséria pouca é bobagem, ele ainda falou de forma clara para todo mundo ver, ouvir e entender que esta invasão que ele vai fazer ao Estado de Porto Rico, aos Estados Unidos, assim sendo, será com apoio do Exército Brasileiro. Diz ele que quem vai à frente é o Batalhão Abreu Lima, batalhão pertencente ao Exército Brasileiro. Você sabe o que é mais estranho no meio de tudo isso? O camarada faz um manifesto de agressão e ameaça a um outro país, usa o nome do Brasil e até agora não se viu o comandante o comandante do Exército, não se viu o ministro das Forças Armadas, o José Múcio, nem mesmo o amigo do ditador Nicolás Maduro, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vinha a público desmentir o que ele falou e condenar o seu manifesto ao mencionar que vai usar o Exército Brasileiro para invadir um território de um país vizinho. Olha a gravidade da coisa na fala do Nicolás Maduro. Mas muito pior que o barulho do Nicolás Maduro é o silêncio do governo brasileiro, que até agora não veio se explicar ou condenar tal manifestação, dando a impressão que algo de podre e estranho está no ar, haja visto que quem cala consente. Estranho é. Veja o vídeo no qual o Nicolás Maduro faz essa fala ameaçadora aos Estados Unidos. Assista. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? Essa é a fala agressiva de um homem despreparado, desqualificado, descompensado, de um tirano que sabe que seus dias estão contados. E tal manifestação fez com que a governadora de Porto Rico, fizesse um comunicado ao governo americano e pedisse ajuda para repelir qualquer ameaça ou tentativa. Veja a fala da gobernadora de Porto Rico. Uno de esos dictadores habla de que quiere invadir a Puerto Rico con las fuerzas militares. Pero este pueblo habló más claro y contundente en cada elección libre y democráticamente escogiendo su gobierno, con sus representantes de todos los partidos, que representa la democracia donde no se arresta el que se piensa distinto. Pois bem, amiga, pois bem, amigo, essa é a situação da Venezuela, do regime do Nicolás Maduro, apoiado pelo regime do presidente Lula. É um fato extremamente lamentável e preocupante. Acredito que essas manifestações feitas por ele vão ter consequências em seu desfavor. Cedo ou tarde, fato é que em branco não vai passar. Ele acaba de ameaçar, como você pode ver, um território que pertence aos Estados Unidos. E isso é muito grave. A gente entende. O governo se encontra completamente, o regime se encontra completamente desesperado. Se apoderou do resultado das eleições, mas não está conseguindo se segurar no cargo. As ameaças vêm por todos os lados. Inclusive,
ameaça interna. Já existe um movimento dentro da Venezuela de um grupo de mercenários comandado por Erik Prince, um cidadão americano que tem uma empresa privada de mercenários. E esse já está atuando e disse que os dias de Nicolás Maduro estão contados. Espero que sim, espero que seja rápido, até para o bem do povo da Venezuela, que há mais de 2 décadas vem sofrendo com esse regime chavista que só traz dor e sofrimento àquele povo que clama por liberdade e democracia. Enquanto isso, a gente tem o desprazer de ver o regime do Nicolás Maduro dobrar a aposta e calibrar ainda mais a sua tirania, perseguindo, prendendo, consumindo opositores, calando a imprensa e ameaçando a comunidade internacional. Quanto ao Brasil, sobre a participação, junto com Maduro, numa possível invasão em Porto Rico, precisa via pública se explicar. Se silenciar é covardia ou cumplicidade.